muito tenso, a gente se tremia, a gente se fazia gritar. Um assaltante usando tornozeleira eletrônica e outros 3 ladrões roubaram um posto de combustível no bairro do Cruzeiro. O Ministério Público Federal oferece denúncia contra 16 pessoas da Operação Famintos. E você aí já ouviu falar sobre inteligência emocional? Nós vamos explicar como isso pode ajudar na sua vida. E na série sobre o Rei do Ritmo, as características que marcaram Jackson do Pandeiro. Olha aí, um samba rock, meu irmão. O JPB2, o seu jornal líder de audiência na hora do jantar, começa agora. A gente começa o JPB de hoje falando sobre uma tentativa de assalto ao carro que transporta a encomenda dos Correios. Mas graças à atitude de um policial, terminou com 2 bandidos presos. Foi no bairro da Prata, aqui em Campina Grande. Nessas imagens, dá para ver o momento em que um dos bandidos se prepara para fugir com a mochila cheia de encomenda dos Correios. Foi nesse momento que um policial que estava numa clínica próxima agiu e conseguiu prender os ladrões. Veja todos os detalhes na reportagem de Felipe Valentim. A tentativa de assalto aconteceu perto do meio-dia, na rua Rodrigues Alves, no bairro da Prata. O carro dos Correios ficou parado exatamente aqui nesse local. O motorista desceu para ir fazer uma entrega. No momento que ele retornou para o veículo, foi surpreendido por 2 bandidos, um deles armado, que o obrigaram a ir para a parte de trás do carro dos Correios, onde ficam guardadas as correspondências. As pessoas que estavam numa clínica próxima perceberam a ação e gravaram esse vídeo enquanto chamavam a polícia. Dentro do carro dos Correios, um dos bandidos colocava pacotes de encomendas numa mochila. Na clínica, um dos pacientes era um policial militar de folga. Ele decidiu agir. Tinha um policial dentro e quando eu vi o que estava acontecendo, eu disse, moço, é policial, né? Aí ele ajeitou a arma, tudo, desceu e se escondeu atrás de um carro que tem estacionado aqui e esperou os bandidos saírem do carro do Correio para poder atirar. Quando o bandido saiu do carro, o policial militar deu ordem de prisão, mas os criminosos ameaçaram reagir. No vídeo é possível ouvir os tiros. Os ladrões ainda correram, mas foram presos pelo policial num terreno próximo. Eles foram identificados como Carlos Daniel Lustosa Profírio da Silva, de 20 anos, e Thales Andrade de Lima, de 19 anos. Com eles, a polícia apreendeu toda a mercadoria roubada e a moto usada no assalto. O motorista dos Correios não se feriu. Como é que estava o carteiro? Ele estava muito nervoso. E a gente deu água a ele e teve que ligar para a empresa que ele trabalha, porque ele não conseguia nem ligar para o pessoal. Para quem viu o assalto, também ficou susto. É muito tenso, a gente se tremia, a gente se fazia gritar, tanto que o áudio do vídeo só tinha grito de mulher, porque a gente ficou muito nervosa. É um desespero danado. Agora olha essa, um assaltante usando tornozeleira eletrônica e outros 3 ladrões roubaram um posto de combustível no bairro do Cruzeiro, aqui em Campina Grande. Mas hoje o ladrão que usava a tornozeleira eletrônica foi preso na casa da mãe dele. O assalto foi nesta terça-feira, por volta das 9 horas da noite, nesse posto de combustíveis no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande. As imagens do circuito de segurança mostram quando 4 homens armados chegam no local e rendem os frentistas. A parte em que as câmeras não mostram é exatamente o momento em que os bandidos rendem os frentistas e obrigam eles a virem para esse setor aqui do posto. Aqui eles fazem várias ameaças às vítimas e um vigilante que estava no banheiro na hora também foi rendido. Os ladrões fogem levando 2 celulares, dinheiro e a moto de um funcionário. Nessa quarta-feira pela manhã, a polícia conseguiu prender um dos suspeitos no bairro das Cidades. O que chamou a atenção é que João Vitor Santos Oliveira, de 18 anos, usava tornozeleira eletrônica. A gente já conhece bem o João Vitor, que foi preso hoje. É um rapazinho aí que dá muito trabalho aqui, a Polícia Militar e Civil de Campina Grande.
por ser especialista em roubar veículos. Com o suspeito, a polícia apreendeu o carro usado na ação, a arma do crime, um colete à prova de balas, drogas e várias peças de roupas novas na embalagem, que, segundo o delegado, podem ter sido roubadas de lojas que foram alvos da gangue da Macharré. Da vez que a gente prendeu ele no final do ano passado, ele tinha acabado de fazer 18 anos e ele tinha feito 2 ações de Macharré, numa noite só, numa loja de confecção e numa padaria aqui da região. Então, por ele ser já recorrente nesse tipo de crime, a gente também desconfia de que ele está fazendo isso de novo. A vítima, que teve o carro roubado, reconheceu o assaltante e contou como foi rendida pelos ladrões. Ela disse que está traumatizada. A gente fica abaladíssimo. Aí, às vezes, por Deus, mas tem seguro, né? Mas o seguro é a nossa vida. Que seguro tem a nossa vida, né? E você vai ver a seguir que mais uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro aqui na Paraíba e a filha da vítima ainda ficou ferida. E você aí já ouviu falar sobre inteligência emocional? Nós vamos explicar os detalhes daqui a pouco. Fique ligado. Gente, se liga que dia 29 de agosto começa a maior promoção de aniversário do Açaí Atacadista. São milhares de produtos com preços imperdíveis e uma premiação ainda maior. Ao todo, serão mais de 5 milhões de reais em prêmios. Ah, gente, fala sério, já não dá para começar a sonhar com esses prêmios todos, hein? Então você já sabe, o dia 29 de agosto, corre para o Açaí, aproveite os preços baixos e participe da promoção de aniversário do Açaí Atacadista. Açaí. Já parou para pensar se o que você compra vale a pena? Coca-Cola retornável é uma escolha inteligente, porque você paga menos, aproveita mais e ainda ajuda o planeta. Pois é, a Coca-Cola já está mudando. E aí, vamos mudar juntos? Olha que fato triste, minha gente. Mais uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro aqui na Paraíba. Desta vez foi na cidade de Condado, no sertão da Paraíba. E o pior, o crime foi na frente dos filhos. Um deles, uma menina de 13 anos, ficou ferida. Dentro da casa ficou tudo revirado. De madrugada, os vizinhos ouviram uma gritaria. Era Juberlúcia Oliveira, de 30 anos, pedindo socorro. Escutei só o barulho, ela me chamou ainda, mas como era que eu podia sair? Era eu sem uma arma aqui, sem nada. Segundo a polícia, o principal suspeito é o ex-companheiro da mulher. Ele teria arrombado a casa com uma alavanca e depois esfaqueado a vítima. Juberlúcia ficou gravemente ferida, não resistiu e morreu no local. A filha dela, de 13 anos, também foi ferida com golpes de faca no pulmão. O filho em comum do ex-casal, de 5 anos, também estava em casa e ficou transtornado com a cena que viu. A criança estava traumatizada, ficou com o conceito de lá, mas acredito que ela não tenha capacidade de dizer o que aconteceu dentro daquela sala. Os vestígios, por si só, falam que houve luta corporal. Possivelmente na vítima há sinais de defesa, que ela tem facadas no braço. Testemunhas contaram que o ex-casal já tinha um histórico de brigas. Para a polícia, o crime foi passional, motivado porque o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento. As informações é de que a vítima, Juberlúcia, não queria mais conviver com Juberlândio. E, insatisfeito com a recusa, ficava ameaçando matá-la. Juberlândio Soares, de 39 anos, conseguiu fugir logo após o crime. Ele também deve ter ficado ferido, pois tinha muito sangue na saída da casa até um matagal próximo. Na mata, a polícia encontrou o celular e documentos do suspeito. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você aí já ouviu falar sobre inteligência emocional? Para quem não sabe, eu vou tentar explicar. Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e avaliar seus próprios sentimentos e os dos outros. Pensando nisso, foi realizado hoje um evento para discutir como a inteligência emocional pode melhorar o ambiente de trabalho e até mesmo a sua casa. Fala aí, Denise.
Você está aqui trabalhando há horas, parece um piloto automático. A primeira dica é dar uma pausa. Respira, isso pode salvar a sua vida, te livrar de uma discussão que você não queria ou de tomar uma decisão que você pode se arrepender depois. A pausa nos leva à reflexão e a encontrar uma outra estratégia que seja mais adequada àquilo que a gente verdadeiramente intenciona. Se eu tivesse que dar uma dica para qualquer espectador agora, seria: respira primeiro e age depois. A psicóloga Isabela Mioto esteve em Campina Grande para conversar com empresários e líderes de empresas sobre como eles devem usar a inteligência emocional na gestão dos conflitos. O evento Liderar foi promovido no hotel da cidade pela Fundação Dom Cabral e a Rede Paraíba de Comunicação. Um líder sem inteligência emocional, ele pode gerar um verdadeiro caos no mundo corporativo. Eu acho que 70% da inteligência emocional está no autoconhecimento. Autoconhecimento deveria ser algo muito buscado pelas lideranças. Isso ajuda a ter um melhor autocontrole, a ter uma melhor conexão com as suas motivações e, por que não dizer, ser mais empático com as pessoas, criando pontos em comuns, redes fortes de relacionamento e sustentação para os seus negócios. Desafios que os gestores passam todos os dias nas empresas. Hoje a inteligência emocional, para mim, é fundamental na gestão de qualquer empresa. Eu acho que a gente utilizar a racionalidade, ser mais comovido em relação às tomadas de decisões, não tomar decisões de maneira muito precipitada. Eu acho que isso tudo tem a ver com a inteligência emocional. Existem novas gerações entrando na empresa, que são gerações que têm outras necessidades, têm outro dinamismo, e como empresa a gente precisa entender essas mudanças de geração, respeitando pessoas que são de uma geração anterior e também sabendo receber e absorver o melhor da geração milênio, essa geração que está entrando aí, que eu acredito que seja absolutamente transformadora. Dar um novo sentido à relação com o trabalho para dar um novo sentido à vida. É mais do que se colocar no lugar do outro, e sim entender o contexto daquela pessoa. E nunca esquecer que, para um líder, os atos falam mais do que as palavras. Quanto mais eu tiver uma reflexão acerca de que atitude dar, qual vai ser a melhor para aquilo que de fato eu desejo, eu vou conseguir mobilizar o outro e trazer transformações para o contexto, coisas que nos levem para o lugar que a gente de fato deseja chegar. E você vai ver no próximo bloco que o Ministério Público Federal denunciou hoje 16 pessoas acusadas de envolvimento no desvio de recursos na merenda escolar em Campina. E a terceira reportagem da nossa série em homenagem aos 100 anos de Jackson do Pandeiro. Fique ligado, os detalhes já já. Campina Grande ganha mais esse espaço de educação superior, onde a qualidade, a questão acadêmica e a questão física se unem para formar um campus universitário de extremo bom gosto e funcionalidade. Nós temos agora um prédio fantástico, uma estrutura que vem para trazer ao aluno não só um espaço para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, mas ainda atreladas com toda a complementação na formação profissional. Uma estrutura fantástica que não deixa a desejar em nada, que nos motiva, que nos reenergiza e que desperta em todos nós alunos, claro, a vontade de voltar. O Ministério Público Federal denunciou hoje 16 pessoas acusadas de envolvimento em fraudes em licitações e desvios na merenda escolar em Campina Grande. Entre os denunciados está o vereador Renan Maracajá. Além de Renan Maracajá, também foram denunciados os empresários Frederico de Brito Lira, Luiz Carlos Ferreira de Brito Lira, Flávio Souza Maia, Rosildo de Lima Silva,
Renato Faustino da Silva, Severino Roberto Maia de Miranda, Cátia Suênia Macedo Maia, Marco Antônio Querino da Silva, Antônio Joaquim Domingos da Silva, Josivan Silva, Ângelo Felizardo do Nascimento, Pablo Alisson Leite Diniz, Lisecílio de Brito Júnior, André Nunes de Oliveira Lassé e Severino França de Macedo Neto. Quais as características que mais marcaram Jackson do Pandeiro? Humilde e mungangueiro são algumas delas citadas por Elba Ramalho, Fernanda Abreu, Alceu Valença e Lenine. Eu convidei, olha, comadre Sebastiana pra dançar em Xaxá na Paraíba, ela veio com uma dança de verde e por lá aqui só uma guariba. Que honra poder falar de um artista tão importante na nossa história musical, para a grande nação brasileira, para a grande nação nordestina, como foi e é Jackson do Pandeiro. Eu estou aqui para comemorar os 100 anos de nascimento de Jackson do Pandeiro, esse artista espetacular, brasileiro, popular, que influenciou gerações e gerações com seu swing maravilhoso, com seu bom humor, com suas letras maravilhosas. Jackson Pandeiro foi um dos maiores cantores de forró de todos os tempos. Era Luiz Gonzaga e Jackson Pandeiro, os maiores. Jackson Pandeiro, a diferença para Luiz é que Jackson Pandeiro gostava, era o coco. Ele falava que cantava coco, era forró, que forró vem do coco. E o Luiz, ele cantava mais toadas, também baiões também, tinha aquele swing, mas o Jackson Pandeiro era todo. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar e Xaxá na Paraíba. Segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não passa sujeira, o Xaxá descendeu na quadrilheira, Sebastiana não deu mais pra... Meu pai me disse, meu filho tá muito cedo, eu tenho medo que você case tão moço. As composições sempre com um forte, vamos dizer, uma forte influência da sua origem, da cultura nordestina, da poesia do Nordeste, dos costumes do nosso povo. Fez Jackson do Pandeiro ser o que ele é hoje, uma pessoa lembrada, reverenciada e saudada como um dos maiores do nosso país. Parabéns, Jackson, pelos seus 100 anos. Você já está eternizado na nossa memória e no nosso coração. Pediu ao Lenine que compusesse essa música. Quem foi que fez o samba embolar? Quem foi que fez o coco sambar? Que fez a ema gemer na boa? Quando eu fiz a canção Jackson Brasileiro e eu fiz isso para um disco de Fernanda Abreu, que foi a primeira a gravar a canção, foi muito imbuído disso, dessa percepção dele ter essa polirritmia, e isso me cativou desde sempre, essa permanente busca pela não repetição, que é outra coisa que eu botei como direção na minha vida, e a coisa de ser, ele cantava, ele usava a voz como um instrumento, independente do que ele cantava. Então ele tinha aquela coisa da muganga, como a gente chama, a muganga do Jackson, o que ele fazia interpretando, a maneira como ele prendia a atenção. E ele era um cara fininho, magrinho. Então aquilo realmente me impregnou. Quem foi que fez do coco um cocar? Deixou um oco no lugar. Que fez do sapo cantor de lagoa? Foi Jackson do Pandeiro. Olha aí, um samba rock, meu irmão. E o JPB2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Bom sucesso! Oferecimento Nuggets Sadia. No capítulo anterior, seu pai precisa se distrair, se divertir.